Fala. Uma excelente semana para você aí que nos acompanha. Perdeu a hora? Não? Ajustou o relógio direitinho? Uma confusão tremenda, né? Muita gente chegando atrasado por conta aí do horário de verão, que eu particularmente gosto muito. E você também pode opinar e dizer o que pensa a respeito. Deixa eu te contar que nós vamos tratar de vários assuntos, dentre eles aqui, não é? Já é esperado para essa semana a conclusão do inquérito lá do Mensalão, já 90 meses, quase 7 anos e meio, nós vamos ter o resultado, muitos felizes, outros infelizes, uns gostam, outros não, mais, outros menos, você vai poder opinar. Vamos falar também sobre a possibilidade do fim do visto. Você que deseja viajar para os Estados Unidos, pode ser que você não tenha que enfrentar aquela burocracia, aquelas filas horrorosas que a gente, a vida inteira, né, se submeteu aí por conta de ter o visto americano. Eles hoje estão se reunindo, vão se reunir para tratar desse assunto. Nós vamos saber também o que pensam vocês aí de casa. Mais violência, muita violência. Você vai saber o que aconteceu no nosso final de semana. Tudo isso e muito mais aqui sendo discutido pelo advogado especializado em legislação eleitoral, Alberto Rolo. Como vai, Rolo? Tudo bem? Bem, é bom estar aqui com você, com essa primorosa mesa, e estamos aí à sua disposição. Obrigada desde já também a ele, que é médico urologista, já foi deputado estadual, né, pelo PSDB, e está subsecretário de Energia Renováveis da Secretaria de Energia de São Paulo. Como vai, meu querido Milton Flávio? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Feliz de estar aqui de volta com você e com esses amigos que seguramente vão nos ajudar muito a discutir temas da nossa cidade e do nosso estado. O engenheiro e empresário Luiz Alberto de Araújo Costa, presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil do Estado de São Paulo. Alegria tê-lo aqui nesta segunda-feira ensolarada. O prazer é todo meu. Muito bom. Segunda-feira é bonita, né? Bonita, né? Final de semana é bom também, né? Final de semana também. E estamos aí para ver o que é que a Constituição Civil entra nessa história. Muito bom. Também, quando eu estava com saudade dele, ele é advogado, ambientalista, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, sócio-diretor do escritório Pinheiro Pedro Advogados. Tudo bem? Seja bem-vindo. Um prazer estar com você, né, Liliane? Sempre é um prazer. Né? Alegria muito obrigado. também. E hoje é um dia muito bom de estar com os amigos todos aqui reunidos para a gente ter um debate bastante interessante. Obrigado. Todo mundo acordou mais cedo hoje. Tem alguém que não gosta do horário de verão aqui? Eu acho ruim. Por quê? O horário de verão, ele leva a uma economia, realmente, é verdade, mas essa economia não é tanto assim, né? Os ambientes internos, ele tem, na Constituição Civil, tem o ambiente interno, ele tem a necessidade de iluminação. Por exemplo, nós estamos aqui no ambiente interno, que ou à noite ou dia, com sol ou com chuva, é a mesma quantidade de energia gasta. Então, esses ambientes internos são de escritórios, são de fábricas, são disso, são daquilo. Então, leva a esse negócio de luz do dia e não luz da noite a ter uma economia, sim, mas é não tão relevante quanto ao transtorno, né, de um operário que acordava às 5 da manhã, ele agora acorda às 4 da manhã, totalmente escuro, viaja tudo no escuro, anda nas ruas completamente escuro, né? E então eu acho que o horário de verão ele é muito... Mas só não inverteu? Porque se ele acorda no escuro, antes também ele voltava para casa no escuro. É verdade, mas veja bem, ele volta para casa no escuro, no claro, né, hoje em dia, mas não tanto, porque quando ele chega já está escuro. Enfim, a quantidade de luz acesa diminui muito pouco, porque a energia gasta são nas indústrias, nos escritórios, nos ambientes fechados grandes. Tá? Então, essa coisa do lar, do cidadão, tá? Ele tem uma economia, é lógico que tem economia. Aliás, eu tenho uma curiosidade, ele que está em Minas Energia vai poder me ajudar na próxima vez a lição de casa aí, viu, doutor Milton Flávio? Tem um prédio ali na Marginal, alguns prédios na Marginal ali, Pinheiros, que eles não apagam nunca a luz. Nunca, e são todos andares iluminados. Eu fico imaginando... O que acontece? Não estou falando aí de hospital, né? Porque hospital não tem como. Né? Não estou falando de gráfica, porque também gráfica tem umas que funcionam 24 horas. Eu estou falando de prédios inteiros, em todos os andares iluminados. Eu passo ali, e já passei em diversos horários, por conta até força do trabalho também, até na madrugada, eu tá o prédio todo aceso. Vou te dar o endereço depois. Tá bom, mas na verdade o Luiz Carlos colocou uma coisa importante, né? E chama atenção para um fato que precisa ser melhor pensado. Hoje
tão importante ou mais importante do que o horário de verão para economizar energia é você adotar outras formas de energia renovável. Absolutamente, sem dúvida. Que faz bem para o meio ambiente, a energia fotovoltaica, a energia Não, eólica. isso vai traduzir prédio, isso aí, não, porque o prédio povo em casa não sustentável. sabe. Até você disse que existem aí alguns prédios, eventualmente eles são prédios sustentáveis. E eventualmente eles podem ter serem cogeradores de energia e não estarem ligados à rede, portanto, não estarem onerando o nosso sistema nacional da energia elétrica. Mas, de qualquer maneira, em função dessas gerações, via de regra, serem feitas à base do gás ou do óleo diesel, eles estão poluindo o nosso ambiente, aumentando as emissões de gás carbônico. Portanto, é sempre bom evitar, e, nesse sentido, existem aí programas de eficientização energética que podem economizar, inclusive, muito mais do que o próprio horário de verão. Muito bem. Fala, meu querido Pinheiro. Essa questão Fernando. é uma questão que me atinge diretamente como profissional. Eu levantei a bola para você impacta, mesmo. né? E eu fico contente aí. O doutor Milton Flávio, ele, além de ser um médico extremamente inteligente, eu fico muito contente de tê-lo aí hoje num lugar tão importante como é esse da Secretaria de Energia, voltado justamente às fontes renováveis. Efetivamente, o Milton está certo. E aí tem essa questão toda que você levantou. Hoje em dia, você não pode mais ver o gasto de energia como unicamente proveniente de uma ou duas ou mais fontes ligadas numa rede, né? Nós temos hoje os famosos smart grids, ou seja, né, as redes inteligentes, onde você tem condição não só de buscar a energia que está posta lá, mas comprar a energia posta ali por fontes renováveis em outros cantos, né, como também gerar a própria energia e colocar um excedente dentro dessa rede. Né? Então, a tendência nossa daqui por diante, e aí a área da construção civil vai ser muito importante, é nós observarmos que cada prédio será uma pilha. Cada construção civil doravante em São Paulo, eu não tenho nenhuma dúvida, será uma pilha. E quanto maior o espaço disponível, até mesmo para exposição ao sol, melhor a condição para que esta pilha também se desenvolva por meio de baterias solares. Né? E hoje já nem se fala mais em célula fotovoltaica, né, que é aquela célula para colocar. Já há possibilidade de você obter energia solar por outros sistemas. Né? Mais baratinho? Mais baratos. Porque a gente até tem boa vontade, né, doutor Rolo? Mas quando você vai ver para fazer uma casa inteligente, né, que traga economia, porque você vai aproveitar, por exemplo, a água das chuvas, né, ou até a própria energia solar, você vai botar na ponta do lápis e você fala, ixi, não vou viver isso ainda, não. Mas eu acho que isso aí volta a bola para o nosso amigo Milton Flávio aqui. Quer dizer, é necessário que o governo dê a contrapartida estabelecendo políticas fiscais, né, que possam incentivar no abate de IPTU. Não, basta não dar a política contrária. Por exemplo, exatamente. você compra espaço, né, compra construção no terreno, através daquelas PACs, né, aqueles CEPACs. Então, você imagina que, ao invés do governo criar um imposto escondido para ganhar mais dinheiro, arrecadar mais dinheiro, ele exigisse que essa contrapartida do CEPAC, ao invés de vir em dinheiro, viesse em prédios inteligentes. Em todos esses prédios de escritório, onde tivesse água de reuso, tivesse as fotovoltaicas, quer dizer, são células que, além de aquecer as águas para muito mais atenção aos prédios residenciais, mas nos prédios de escritório eles podem gerar energia, pelo menos para as áreas comuns. E assim por diante. Se houvesse a intenção do governo fazer isso, seria maravilhoso começar uma coisa dessa na cidade de São Paulo. Hoje em dia, eu não sei se existe a possibilidade de os retrofits, Sem as dúvida. reformas das estruturas já existentes para que elas possam se adaptar a isso. Eu só para reforçar, Luiz Alberto, né, o governo tem dado, né, sobretudo para as energias renováveis, um apoio importante. Ainda neste governo Geraldo Alckmin, nós fizemos para o retrofit do setor sucrocoleiro, né, uma desoneração importante, que nós encaminhamos, o secretário Zé Aníbal encaminhou recentemente ao André Calab, uma proposta para a extensão desse benefício que foi feito para o setor sucrocoleiro para toda a energia derivada da biomassa. Né? E nós tivemos aí o Proinfa para a energia eólica. Né? Há muitas maneiras do governo estadual e federal de colaborar com essa possibilidade, inclusive, como você disse, para o retrofit das
das indústrias e dos prédios. E quando você está falando de tudo isso que você falou de energia, de incentivo do governo estadual, etc., você está falando de 30% de energia, porque os outros 70% de energia fica distribuído entre iluminação pública e doméstica. Ainda tem e mais da essa. pequena indústria. Quer dizer, então a pequena indústria que não tem condição de entrar numa dessa, como a usina tem, e o doméstico, né, principalmente o comercial, você imagina que é que tem que tomar de atitude. Mas é possível hoje até nós pensarmos a questão da pequena indústria e também na vulgarização desse sistema para as pequenas construções. Hoje é possível, nós temos sistemas para isso. Mas se a gente começasse temos pelo menos os grandes prédios o que falta é um de incentivo, escritório, né? Falta um incentivo. Eu acho que aí talvez é uma política governamental para efetivamente trazermos aí a possibilidade até não só do poste de iluminação de segurança na entrada do condomínio ser feito por uma bateria eólica, é uma hélicezinha, né, que é possível hoje ser posta, até mesmo você estabelecer que as pequenas indústrias e os prédios pequenos possam também ser abastecidos, né, e ter uma estrutura dessas a um custo baixo. Eu acho que nós precisamos vulgarizar hoje, mais do que nunca, a questão da energia. Eu só queria, prometo, viu, Liliane, que é a minha última intervenção nessa área. É muito bom, vamos lá. A nossa secretaria, o deputado e secretário Zé Aníbal, deve estar lançando com o governador, ainda em novembro, o Atlas Eólico do Estado de São Paulo, que vai mostrar que São Paulo também tem um potencial, se não igual ao do Nordeste, mas suficiente para que investimentos nessa área sejam feitos em São Paulo. Que, em compensação, embora não tenha a mesma força de vento, mas tem muito mais do que tem na Europa, em qualquer país da Europa. O nosso vento em São Paulo é mais poderoso, mais forte do que, eu dizia, na Europa, mas nós também temos condições de investir em outras áreas, e você falou bem, né, na questão da energia fotovoltaica, né? Nós estamos fazendo os primeiros experimentos nessa área, devemos implantar um P&D sobre isso lá no Parque Vila Lobos, ocupando uma área que não vem sendo utilizada. Enfim, nós temos trabalhado bastante nessa área e fico feliz, né, você disse bem, né, de estar nesse momento enfrentando um novo desafio. Eu acho muito importante que isso possa acontecer, né, afinal de contas, né, não apenas a energia é renovável, a nossa energia também pode ser renovável, enfrentando desafios novos como esse. Ô, doutor Rolo, lá em Santos venta, hein? Já pensou? Pois é, lembro duas coisas. Primeiro, que você gasta mais hoje para economizar amanhã. Você vai pagar quase zero de conta de luz, vai pagar quase zero de conta de água. Então, é alguma coisa que, se for financiada pelo governo, a juros módicos, o sujeito vai conseguir pagar no correr dos meses pela economia que ele vai fazer na luz e na água. E eu particularmente, como rato de praia, fico feliz com o horário de verão, porque eu aproveito o horário de verão, vou mais vezes para a minha terra, fico lá até mais tarde, aproveitando, enfim, o que a praia pode oferecer. E isso nos renova em todos os sentidos, inclusive em termos de saúde. Muito bem, 50813782. Você que está chegando agora, pode ligar, participar no 50813782. Também pode acessar a internet no gentequefala.com.br. Basta clicar TV Êxito lá, tá bom? E pela Rádio Trianon 740M, que você já nos conhece bem. Gente, descoberto há exatos 90 meses, o escândalo do Mensalão deverá ter um desfecho nesta semana. Depois dos 8 ministros votarem sobre o capítulo que trata de formação de quadrilha, a última etapa do julgamento no Supremo Tribunal Federal será a definição das penas. A expectativa é que o ministro relator Joaquim Barbosa evite penas mínimas. Eu vou mais além para a discussão aqui, começar com você, Fernando, que é o nosso advogado da mesa, e também o doutor Rolo, para saber o seguinte. Primeiro, doutor Rolo. Doutor Rolo, eles já estão falando, inclusive, em apelo à Corte Internacional. O que é isso? Como diz o popular, isso não vira nada. Não. Né? Não tem nenhum sentido. O Supremo é a última Corte de Justiça. Mas eu tenho uma preocupação com esse julgamento. Esse julgamento trouxe uma nova tese muito interessante, a tese do domínio do fato. O cara que está na cúpula tem que saber o que o sujeito que está embaixo faz. Significa,
Se o Milton fizer alguma coisa errada, quem paga é o Zé Aníbal. Bom, eu já fico preocupado com isso, porque eu também tenho meu escritório e tem gente que trabalha lá, e são filhos, e são primos, enfim, mas eu não tenho a todo instante o domínio do que está acontecendo. Evidentemente, eles, na condição de advogados que são, podem fazer as coisas. Se um deles perder o prazo, quem paga sou eu. Bom, é uma coisa que me preocupa, essa nova teoria para efeito penal. Agora, Mas se perder o prazo, não é o escritório que perde? depende. Se é o escritório responsável, e nós trabalhamos como um escritório, sim, seria o escritório responsável. Mas por que necessariamente só eu? Ainda mais se for um problema de ordem criminal. Mas o que eu ia dizer é isso. Se a teoria do domínio do fato vale para você punir o Zé Dirceu, para você punir quem estava na cúpula, eu fico pensando, e aquele rapaz que estava lá em cima? Aquele. Mas aquele não sabe de nada não nunca. sabe de nada, Não. ele não tem o domínio Mas do aí fato. não. Realmente nós estamos aí diante de um julgamento meio esquisito. Entendi. Eu gostei da linha de raciocínio, né, doutor Fernando? Mas eu acho que até, Rolo, a questão do domínio do fato é muito antiga. Quer dizer, na verdade, se a gente observar, isso nasceu com o Tribunal de Nuremberg, né? E na época o rapaz que estava lá em cima já tinha morrido, né? Por isso que não pegou. Né? Mas todos os demais líderes nazistas foram efetivamente condenados com base no domínio do O fato. Tribunal de Nuremberg, Pinheiro, foi muita gente lá depor dizendo eu tive no campo de concentração e o safado era fulano, Sim, o safado era cicrano, Mas não o os safado era ministros. beltrano. Os ministros alegavam, os ministros do Não, Reich isso- alegavam que não sabiam. Isso E que aí eles foi alegavam, pelo domínio do fato mas que houve, se pegou. Desculpe, houve prova concreta, coisa que eu trouxe esse assunto para discussão. A prova concreta do delito, aí o que eu observo é o seguinte, as provas concretas Você do não vai delito... ter quando se fala em Mas corrupção. Nas Agora, 6.400 laudas que foram impressionantemente bem examinadas, eu quero deixar aqui um elogio pelo ministro relator do Supremo Tribunal Federal, o Joaquim Barbosa deu uma lição para muito magistrado de como efetivamente ir fundo na análise dos autos. Nisso, ele foi fantástico. E quando ele propôs no início do julgamento o tal do fatiamento, ele simplesmente desmontou a estratégia do revisor, né, de tentar tudo num bloco Claro. e expurgar quem balaio. ele queria. Essa que é a grande verdade. O Lewandowski ele tomou uma lição de estratégia, talvez pela ação, até pelo passado persecutório do ministro Joaquim Barbosa, é óbvio. Né? Isso também conta. Mas ele deu uma lição, ele examinou profundamente as provas, eu acho que está tudo muito bem colocado. O grande problema, que é um problema que eu já conheço de muitos anos no Partido dos Trabalhadores, é que eles têm mania de enfrentar politicamente tribunais. Não é de hoje que eu ouço esse termo, né, de gestões do Partido dos Trabalhadores. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Milton, está cansado de ouvir isso. Não, vamos enfrentar politicamente o tribunal. Não se enfrenta politicamente a justiça. A justiça se enfrenta dentro das regras do judiciário. Né? E o que aconteceu ali, claramente, Pinheiro, foi uma tentativa de desconstruir uma ação penal estabelecendo critérios políticos. E aí, quando se estabeleceu isso, é que a doutrina do domínio do fato veio a calhar e bateu em cima. Falou, bom, se efetivamente era uma questão de estratégia política e não uma questão relacionada a uma ação criminosa, né? Então, pelo domínio do fato, esta ação criminosa, com o viés político, entendeu? Abrange todo mundo. Eu parto também do princípio de que decisão judicial cumpre-se. Agora, discute-se, sim, senhor. Tá? Discute-se. Na minha área de direito eleitoral, eu tenho visto muita gente boa, muita gente inocente não lhe sendo permitido disputar o voto do Isso povo. eu concordo com você. Você tem aqui, por exemplo, o caso de Osasco, estávamos falando ali na entrada, do Celso Gíglio, que é uma vergonha. Ele ganhou com 10 mil votos de vantagem e não está lá porque a Câmara resolveu que aquela conta, como tinha mudado o prefeito e a bancada era do novo prefeito, resolveu que aquela conta não valia. E o Ministério Público, não só o Ministério Público local, como o Conselho Superior do Ministério Público, aprovou
o que tinha sido feito, não aceitou que houvesse nenhuma irregularidade, disse que não ia entrar, eles que são legitimados, ativos para entrar com o processo, disseram não vamos entrar com o processo porque não existe nada que justifique, e a Justiça Eleitoral, desmentindo e desfazendo a vontade do povo, disse, Sim, olha... Mas teve um promotor, né? Teve um promotor e teve um Conselho Superior do Ministério Público. Público. Mas a ação continuou. Quer dizer, o Ministério Público desistiu da ação? Não teve ação. O Ministério Público pegou o material das contas e disse, olha, olhando aqui, realmente não tem nenhuma razão de entrar com ação de improbidade. Ponto. Eles que são os legitimados ativos, não são os únicos, mas são legitimados ativos e têm o custo Aí de é uma coisa estranha, porque se o titular muito da estranha, ação, se muito o titular estranha. da ação Estranha, não vai adiante, estranha, por que a pessoa vai julgar? estranha na medida em É que o muito judiciário está se assumindo uma posição exagerada. E esse negócio de domínio do fato, eu acho que está tudo bem, tinha que condenar aquele povo todo. Contra isso eu não estou discutindo. Só estou discutindo a repercussão disso em casos aqui para baixo. Se lá para cima eles estão fazendo isso, não vai escapar mais ninguém. Todo mundo conhece o fato e tem o domínio sobre ele. Basta que seja chefe. Não vai mais ninguém querer ser chefe aqui. Quer dizer, o nosso chefe não vai aceitar mais nenhuma responsabilidade. Só para concluir, só uma coisa importante, eu acompanhei isso profundamente quando a gente estava estruturando a lei de crimes ambientais em 97, 98. E eu fui testemunha de um debate fantástico, não vou dizer o personagem vítima, mas vou dizer o personagem algoz, né? Que era um professor criminalista fantástico da Universidade de São Paulo, né? E que bateu, o Paulo, né? Que bateu duro num promotor que levantou a seguinte questão, olha, na imputação penal da pessoa física, deveria se estabelecer todos os que participaram do delito ambiental, inclusive aquele que, sabendo ou devendo saber. Devendo saber é o ótimo. Devendo saber tinha Devendo sido posto saber no é texto. Né? O homem, um criminalista fantástico, ficou doente, falou, isso daqui é um absurdo, é a famosa história do domínio do fato, que é uma doutrina norte-americana. Né? Retiraram. Quer dizer, o devendo saber foi retirado do texto. Né? Nós vamos antes da relatoria, nós vamos falar bobagem para aqui estabelecer e que isso. vai Então, pagar o preço é o falso Camunha. Não o preço financeiro, o preço de ir para a cadeia, que é não, pior. Quer dizer, isso não vale no Brasil em todos os termos, mas ali na questão do domínio do fato, eu acho que é uma doutrina que tem que ser aplicada, e isso foi dito claramente também no Supremo Tribunal Federal nesse julgamento, é algo que tem que ser aplicado de maneira bastante, de forma bastante cuidadosa, caso a caso, e eu tenho a impressão que isso não deve contaminar decisões para baixo. O que nós temos é um protagonismo judicial em causa aí, que você sabe, Rolo, você mais do que ninguém, que está afetando praticamente, é uma disputa entre quem detém mandato versus quem é concursado. Né? Essa disputa, né, que envolve o problema dos operadores da justiça e os parlamentares e mandatários, isso é que precisa ser resolvido em outro campo. Né? E isso é outro problema. Só terminando, o que me surpreende é que nós temos 83 vamos ter 83 novas eleições previstas porque não se atendeu àquilo que o povo quer. Agora, como diz o parágrafo único da Constituição, do artigo 1º, todo poder emana do povo. Mas nós estamos deixando de ter todo o poder emanando do povo. O poder está emanando do protagonismo, de peças nem sempre as melhores para dispor daquela ocasião, porque julgam com seu fígado, julgam com ter acordado mal, não gosta do horário de verão. Deus me livre quando não julgam com o bolso. Não dormiu. Vamos lá. Eu nem vou vamos por lá, aí. gente. Não, eu nem vou por aí. Acho até que a grandíssima maioria não vai por aí. Mas, nós não podemos ficar... Se é um processo eleitoral em que nós vamos escolher quem é que vai governar o nosso país, quem tem que decidir, no final das contas, como nos Estados Unidos, como na Alemanha, como na França, não tem esse negócio impugna.
e deixa-se ao povo o direito de decidir. Doutor Rolô, tem uma dúvida aqui, já vou passar a voz e vez também ao Luiz Alberto de Araújo Costa e também ao nosso querido doutor Milton Flávio, agora subsecretário de Energia Renováveis da Secretaria de Energia de São Paulo. É a pergunta seguinte, eu aqui não posso falar mal nem bem de ninguém, que eu estou no momento da mordaça eleitoral ainda, né? Não, você pode falar de Piracicaba, Não, você pode falar mas é curioso. de Santos, que a eleição já curioso terminou. que- Lá o Paulo Barbosa ganhou. Lá você pode falar. Graças a Deus. Mas O é que curioso. O que você não pode falar é do Guarujá, o que você não pode falar de Mauá, De o que você não pode falar de Guarulhos. São Paulo capital, o que você não pode falar de Guarulhos, só isso. São 500 e tantos municípios, quantos são? 500 e tantos? 565, não é isso? Municípios. Não, você mais, tem são um- 600 e pouco. Eu não posso Ó, falar, 8 ou não 10 posso você não fazer vai poder. propaganda, não posso fazer Só nada. 8 ou 10. Mas a presidente Dilma pode fazer propaganda, né? Ela foi em várias cidades aí, subiu palanque com o Também- prefeito, né? também. Em outras cidades ela subiu, tá bom? Em outras cidades a presidente subiu. Os governadores todos sobem palanque, quer dizer, ministros sobem palanque. Isso pode? Olha, a coisa funciona da seguinte maneira. Tanto o Geraldo quanto a Dilma podem ir dizer vamos fazer novas UPAs, novos céus, nova não sei o quê. Pode, isso pode. O que não pode é dizer, como foi dito na cidade de Franco da Rocha, para eleger o Kiko, do PT. Eu vou trazer, está lá, isso virou processo, eu vou trazer 100 milhões de reais nos próximos 5 anos se vocês elegerem o Kiko. Aí é uma condicionante. É uma condicionante. Abuso do O poder. governo político, exatamente, bem definido. Pelo médico, mas que entende para burro de legislação eleitoral. muito bem. Já teve lá. Doutor Milton Flávio, o que me incomoda também é ficarmos nesse patamar do partidário. Porque o mensalão, na verdade, atingiu os homens de todos os partidos. Né? Nós tivemos o mensalão de Minas, que ainda vai chegar lá, né? Porque Tem chegou, até né? mulher no meio. O que é isso? Cátia, aquela presidente do banco lá. Eu não sei que observação foi essa. Ela fala de Explica. homem, né? Eu não Ela tenho fala de ideia, homem. não tenho. Não, atingiu os homens. Não, É a dona do dinheiro. Atingiu Os homens, os gênero, homens e as não. mulheres. É, tá bom. E aí, a minha pergunta é a seguinte: como é que o doutor Milton Flávio tem enxergado até agora, para você que está chegando aí, está ligando o seu rádio ou a sua internet, nós estamos falando sobre o mensalão, que agora parte para o segundo momento, que é da penalidade. Como é que o doutor Milton Flávio enxerga? Olha, eu fico um pouco constrangido de opinar depois de 2 brilhantes advogados terem se manifestado. Mas, de qualquer maneira, como cidadão, eu me sinto absolutamente contemplado pela atuação do nosso Joaquim Barbosa. Há quem diga até que gostaria muito de vê-lo presidente da República. Né? Eu acho que já é um certo exagero. Mas, de qualquer maneira, eu diria que há uma discrepância muito grande na atuação do ministro relator e do ministro revisor, que me parece mais um pagador de promessa, o segundo. Ele está pagando a sua indicação para o cargo que ele ocupa hoje. Porque, em alguns momentos, ele se confronta não com o revisor, ele tem se confrontado com a sociedade, que esperava... Com o voto dele mesmo. Com o voto dele mesmo. Mudou o voto, nunca Mudou vi. o voto, que esperava do Tribunal de Justiça e, sobretudo, dele, uma posição um pouco diferenciada. Mas eu queria aqui, eu não sei se eu chamo ele de garoto ou do cara. Eu não sei como é que o cara dorme. Quando ele vê os seus companheiros irem dormir daqui a pouco por muitos anos na cadeia e ele plana, ele flutua como se nada tivesse a ver com ele. O cara, na verdade, foi o grande beneficiário e, na minha opinião, é o grande chefe da quadrilha, que não está nem sendo julgado. Mas ninguém vai abrir a boca, será? Estão esperando. Não, aí o algumas Cachoeira pessoas abrir já a se boca. manifestaram, já Olha, nós disseram estamos que aqui, no acabamos- segundo... Acabamos de falar do domínio do fato. A gente queria falar de quem? Hein, Pedro? Luiz Eu- Alberto de Araújo Costa, o seu comentário. Eu discordo que o presidente do tribunal, atual presidente agora nomeado do tribunal, não tem aspirações para ser presidente da República. Ele não tem realmente, mas que seria um grande presidente, seria. Porque no Brasil nós estamos precisando, para desenvolvimento, passar para uma etapa de uma seriedade maior da coisa pública. Diminuir esses impostos para que a gente, no aperto, consiga realmente prestar atenção no que se gasta em roubo, furto e esses mensalões. Esse mensalão, por exemplo, que nós estamos falando dele
deve ser o 19.435, né, se fosse enumerar todos eles, porque toda prefeiturinha melhor tem o mensalão com seus vereadores para aprovar a estrada que tem que passar mais para lá ou mais para cá, ou aprovar aquele terreno, ou isso ou aquilo. Enfim, esse é o mensalão 19.435, né? Já deve ter tido desse daí para cá mais uns 2.800, então deveria estar sendo julgado hoje o mensalão 25.380, uma coisa desse tipo assim. E o povo pensa que o mensalão é esse. Vai dar muito trabalho para o rolo. Então, na verdade, eu acho que o sistema é que tem que ser modificado, tem que ter um pensamento superior sobre isso. Né? Por exemplo, eu não sei se o sistema federal passaria de bicameral para uma Câmara só, tá, para que duas? Né? Nós não, hoje em dia a modernidade leva a isso tudo, a se pensar nessas coisas. Né? Enfim, eu não sei, eu acho que seria muito interessante pessoas que têm uma mentalidade daquela, né, desprezando essa situação de você tem uma nota fiscal, uma fotografia, uma filmagem, um recibo da propina. Não tem, então não houve a propina, isso não existe mais. Né? Então nós temos que andar um pouco mais para frente. Né? É propina e prio. É óbvio que não tem uma nota fiscal, recibo, xerox, documento, escritura de propina. Isso não existe, né? Uma coisa desse tipo. Então, vai começar a ter outra visão a partir desse mensalão, que é o 19.832. Eu estou explicando para você entender. Eu discordo também sobre o domínio do fato. O domínio do fato tem que ser considerado, né? Porque eu sempre, quando estou numa obra, quando o servente lava a sua roupa suja no sabão, na água que vai misturar no concreto, e depois esse concreto ele não dá, pega, liga, e o prédio cai e mata 1.000 pessoas, eu tenho que ser penalizado, porque, na verdade, eu sento massa, eu não viro concreto, eu não chapisco a parede, eu não faço alvenaria, mas a responsabilidade técnica é minha. Eu tenho que ter um bom mestre, eu tenho que cobrar dele, verificar o que ele está fazendo, tenho que dar um checklist de tarefas para ele fazer, etc, 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 de tal maneira que a obra não sofra risco e eu ponha a culpa no servente. Não, foi você que lavou a roupa com sabão e por isso não deu liga no concreto. E de tal maneira também que você possa conhecer o caráter de cada um, então, né? Porque na verdade, ali você vai fazer uma triagem. Porque ou até você para fazer tem uma o bobagem domínio grande, do ele fato, começa pela pequena. Ou tenha, porque você é o presidente da República, você é o engenheiro-chefe da obra, você é o encarregado daquele ônibus que você está entregando na mão de um motorista que você não verificou se ele tinha antecedentes de droga, de alcoolismo, etc., e ele vai um dia beber e matar um monte de gente. Então, eu acho que o domínio do fato é discutível. Tem que ver caso a caso. Tá vendo? Eu acho que tem responsabilidade, sim. E aí voltamos para o tal do mensalão. Eu acho que o pessoal de cima tem, do mensalão, cito, 19.435. Ele tem responsabilidade, sim. Tá vendo? E a gente deve pensar, esquecer e olhar isso como sendo um indicativo para a mudança da visão. E esse indicativo de mudança da visão é ver os poderes de cada Câmara dessa, né? Câmara, Assembleia, mas você acha etc. que intimidou de alguma forma? Não, Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero entender foi ótimo. Isso, né? Por esse lado foi ótimo. 25 mil aí mesmo, mas você acha que intimidou? Mudou. Foi, por esse fato melhorou bastante. Primeiro, isso é outro passo. Não, a nível estratégico eu acho que mudou. Eu acho que nós estamos num momento de transição. Aí a gente faz, afinal... Eu sei que eu sou meio suspeito, que eu tenho uma admiração e uma amizade pelo nosso governador Geraldo Alckmin, que é muito grande. Mas é um homem moderno. Sem né? dúvida. Ele é um exemplo. Por que ele é um homem moderno? Porque por exemplo, o mensalão significa uma transição entre dois pontos que eu acho, que está surgindo, que é muito perigoso, que é o seguinte. Primeiro, o dos príncipes, os maquiavéis de plantão. Né? Nós vivemos nos últimos 20 anos uma ascensão de determinadas lideranças maquiavélicas, né, que impingiam manobras, né, retorquiam, perseguiam pessoas que se postavam contra, inclusive jornalistas. Né? E aqui não vou colocar, mas é indiscriminado. Entendeu? Independia do partido, essas personagens surgiram ao longo dos últimos 20 anos aí. E o mensalão pôs fim, pelo menos, a um grupo deles. E isso serviu, porque aí vem a questão do domínio do fato, quer dizer, aqueles primeiros ministros, né, primeiros secretários, né, esses daí eu acho que vão começar a se preocupar, porque eram os grandes articuladores. Nós observamos isso no escândalo do mensalão, no escândalo lá do governador do Distrito Federal também, que tinha um outro maquiavélico lá também, que fazia o seu sistema. Então, essa queda desses tipos, que podiam se arvorar, inclusive, a presidência da República, eu acho que o grande mérito do mensalão foi tirar do caminho da presidência da República um indivíduo que ia ser
efetivamente danoso para a democracia no país. Né? Agora, o outro lado foi a substituição pelos postes. Né? Alguns até funcionam bem. Outros, eu acho que nem com energia renovável vão começar a funcionar. Também acho que não. Entendeu? Então, essa é a nossa preocupação. O que nós vamos ter como alternativa? Lideranças mais modernas, indivíduos que não têm essa pretensão maquiavélica, né? Não são inflados pela vaidade, né? Mas são absolutamente eficientes. Né? Como que a gente tem aqui, está surgindo agora aqui em São Paulo, em Minas, né? Rio de Janeiro, a gente observa, pagam bem ou pagam mal, mas ainda está surgindo. São indivíduos com capacidade excelente, capacidade de planejamento, medianos, tem lá seus fracos e seus fortes, mas não são mais essas personagens até mesmo a presidente da República, que nublavam o sistema democrático. Até mesmo a presidente da República, Dilma. Eu digo até mesmo porque existe sempre uma espetada nessa mesa, por exemplo, no caso do presidente Lula. Mas eu estou dizendo até mesmo a presidente Dilma. Ela hoje é uma mulher que está com a visão moderna. Ela tem ela assumiu essa visão também. Juros, se a gente observar, ela está dizendo que ela tem que quebrar o sistema, ela tem que diminuir esse imposto, ela tem que fomentar a atividade privada, a economia, de uma forma na marra. E aonde se ganha credibilidade? Onde é que está a credibilidade da população? A população está observando muito isso. Absolutamente, sem dúvida. Liliane, você sabe, trago aqui uma outra notícia absolutamente recente do direito eleitoral. Você sabe o que andou acontecendo nessas eleições? Nunca tantas esposas, nunca tantos filhos participaram de um processo eleitoral como agora. O sujeito ia até a véspera da eleição. Como ele não conseguia ver a sua candidatura aprovada, desistia e entrava no lugar a esposa, entrava no lugar o filho. Quem é que, na verdade, qual é o poste que, na verdade, continua no comando? É a mulher? É o filho ou é o marido que não pôde disputar por alguma razão? Então, é o tal negócio. Eu não faço parte da doutrina do Pelé, que dizia que o povo não sabe votar. Eu acho que o povo sabe votar, só porque ele vota com as suas condições. Ele vota como votou ainda recentemente no Nordeste, na eleição de presidente da República, vota com a barriga, vota com a necessidade de mais alimentação, vota com necessidade de assistencialismo, sim, que eu não gosto, mas que ainda existe. Eu queria até fazer um comentário. Eu escrevi hoje no meu Facebook que eu gostaria que as eleições, e sobretudo de São Paulo, terminassem com a diferença de um voto, para que o cidadão aprendesse a importância do seu voto. Eu sempre digo isso, é o único lugar, o único momento em que todos nós somos absolutamente iguais. É mentira que nós somos iguais ao nascer, é mentira que nós sejamos iguais ao morrer, né? Na igualdade de oportunidades. Né? O único momento em que realmente nós somos absolutamente iguais é na hora do voto. E o cidadão não aprendeu isso ainda. Então, eu dizia nesse meu comentário que eu gostaria que as eleições terminassem com a diferença de um voto. Porque até aquele que se absteve, aquele que se ausentou, aquele que anulou, se sentiria responsável pelo resultado. E pelo resultado, não apenas da eleição, mas pelo resultado que a eleição vai propiciar, que é um mau governo, eventualmente, em cidades que interferem, né, com a vida de cada um de nós e de todos os brasileiros. Há 2 municípios onde a eleição terminou empatada. Você vê, um voto faria a diferença. Um voto era a diferença. Aí a diferença passou a ser a idade. O mais velho é que foi. Assume, né? 5081-3782, 5081-3782. Olha, gente, eu quero falar de algo muito importante, porque o nosso Estado, né, tem vivido aí momentos de terror. Essa é a palavra. Desde quinta-feira, o Estado de São Paulo vive uma nova onda de casos de violência. 6 delas aconteceram no sábado à noite, na Zona Sul de São Paulo. O dobro da média diária registrada na capital neste ano, segundo a Folha de São Paulo. Em Ribeirão Preto, 12 pessoas foram baleadas na sexta-feira, 5 morreram. No dia seguinte, uma base da PM foi atacada. A situação levou o governo do estado a estudar o envio de homens da rota para tentar coibir a violência da cidade. E teve também uma mudança aí no governo do estado, que eu quero contar para vocês, que o governador Geraldo Alckmin,
anunciou que o governo do estado de São Paulo pagará seguro de vida às famílias de policiais militares que forem mortos, mesmo quando estiverem de folga. Hoje, o seguro é pago às famílias de PMs que estavam trabalhando ou no caminho de casa para o trabalho, vice-versa. Neste ano, 84 policiais militares foram mortos no estado de São Paulo. Comemorado por você já, Fernando? Você acha que é uma medida sensata? Né? Essa medida é fundamental, porque é incrível, né? Eu advoguei, você sabe, na minha juventude, no direito penal militar. Fui professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que eu conheço essa questão. Minha segunda paixão é segurança pública. Né? Fiz o curso antimáfia, antidroga na Itália, quer dizer, então a gente conhece bem isso daqui. Eu observo o seguinte: o policial é policial 24 horas por dia. E o judiciário já estabelecia isso várias vezes, seja no campo disciplinar, seja no campo penal. Como é que o governo não enxergava isso para fins de pagamento da indenização e da pensão? Isso foi uma atitude extremamente sensata e muito importante, porque estava criando revolta na tropa. Espero, viu, Pinheiro Pedro, que tenha o efeito retroativo. Porque nós sabemos de vários policiais militares que foram atingidos fora do seu horário de trabalho, que estão, mas que estão vivos aí, paraplégicos, tetraplégicos, e que não tiveram o benefício legal porque não eram enquadráveis ou enquadrados. Eu espero que essa leitura possa ser estendida a esses policiais que sobrevivem com enorme dificuldade. Eu convivi durante meu período de deputado em várias circunstâncias que, mesmo sendo líder do governo, eu não conseguia advogar ou defender. É exatamente isso. Policiais que haviam sido atingidos de maneira não mortal, porque sobreviveram, mas muitas vezes até porque foram reconhecidos como policiais no momento de um assalto ou de uma agressão. Né? Ao serem identificados como policiais, eles sofriam uma violência ainda maior e não puderam ser beneficiados pelo Estado. E aí é uma questão que era muito cobrada, mas quando a lei não autoriza, o governador não está autorizado a fazer. Exatamente. Agora ele pode fazer e espero que faça. Inclusive, retroagindo a lei a esses policiais que sofrem e esperam de uma atenção especial. Resolve um grande governo. problema. Claro, tem claro. razão, meu. Doutor Rolo. Eu não tenho nada a acrescentar ao que foi dito, é isso mesmo. Tem que pagar seguro, que bom que estão fazendo a lei. O Alckmin anunciou que vai mandar a lei, não sei se já mandou, se já foi aprovada, se ele já sancionou, mas, enfim, eu não tenho nada a acrescentar àquilo que foi dito pelos que me precederam. Agora, nessa questão... Eu acho que esse atraso, inclusive, que houve até por uma situação diferente de hoje, né? Porque aqui no primeiro parágrafo se fala do excesso de violência que está acontecendo, inclusive contra policiais. Isso não era normal até um certo ponto, então houve uma certa acomodação de se criar essa lei, de se mandar essa lei. Mas o governador tem a consciência, pela declaração que deu, que está atrasado e vai tocar isso o mais rápido possível. Enfim, eu acho que isso aqui não tem o que fazer. Está ótimo, graças a Deus. E o retroativo, eu acredito que é a única forma de ser legal. Se praticar a justiça integralmente. Agora, eu acho que a gente precisa tomar essa questão a sério. Quer dizer, eu sou partidário da federalização dessa questão, porque nós estamos lidando com o crime organizado, com uma quadrilha, uma empresa mafiosa. Então, traduz pra que gente. opera isso a partir da federalização. Eu acho que a Polícia Federal ela tem obrigação de intervir. Eu acho que a definição na Secretaria de Segurança Pública de permitir a rota como uma tropa de elite paulista, né? De atuar na repressão, mas nós temos que nos lembrar sempre que ela não tem capacidade investigativa e a Polícia Militar ela não é polícia judiciária. E eu observo que nós temos grandes dificuldades hoje de operacionalizar a investigação da nossa Polícia Civil paulista. Então, Pedro, tem outro dado. Acho que a Polícia Federal ela tem obrigação de começar a observar essa questão lei, e agir no apoio do governo do Estado de São Paulo. Mas eu acho até que tem mas um aspecto, ela já deve estar fazendo. Tem um aspecto adicional, que é a origem desses fatos. Claro. Né? Essa reação da bandidagem é porque, de fato, a polícia está chegando mais junto. Porque senão eles não estariam agredindo hoje os policiais. Eles se sentem acuados. Agora, esses crimes que provocam exatamente essas agressões aos policiais são crimes cuja origem, né, é o contrabando de armas, é o tráfico de drogas, que dependem basicamente de uma ação federal. Então não basta você atuar, né, senão vai ser enxugar gelo. Exatamente. Né? Você vai continuar tentando coibir o resultado
né, o efeito e não a causa. Olha, doutor Rolo, para o senhor, o Marcelo do bairro de Pinheiros pergunta: a unanimidade dos juízes no tribunal poderá ser um complicador para as pretensões do candidato a prefeito de Osasco, Celso Giglio? O caso está agora em fase de remessa para o Supremo Tribunal Federal. Mas eu volto a repetir, ele ganhou, mas quem tudo indica vai ser diplomado e tomar posse, ganhou com 10 mil votos, não foi pouca coisa. Vai ser o adversário dele, o Lapas. Doutor Rolo, ainda a Fátima do bairro do Butantã, no primeiro turno, acompanhamos todas as pesquisas e pude ver, quando saiu o resultado, que as estatísticas estavam meio furadas. Podemos acreditar nas pesquisas desse segundo turno? Eu não acredito em pesquisas completamente. Acho que é um referencial de momento. Uma semana antes do dia da eleição, quem estava ganhando a eleição era o Celso Russomano, aqui em São Paulo. Então, eu tenho muitas dúvidas. Já teve caso horrível lá de Santos, em que a candidata Thelma ganhava, segundo o jornal A Tribuna, que é um jornal conceituadíssimo na Baixada Santista, mais de 100 anos, ganhava com 15 pontos de vantagem, ganharia no primeiro turno, não ganhou. No segundo turno, ela ganharia do Papa, não o Papa, o Papa, o prefeito. Ganharia também por 10 pontos de vantagem. A manchete foi: Thelma eleita prefeita de Santos. No dia da eleição, o Papa ganhou por 0 ponto qualquer coisa por cento, mas ganhou a eleição. Então, eu tenho um monte de exemplos de pesquisa furada. Era para entrar com processo contra o jornal, advogando para o Papa, como eu fazia na ocasião, e o Papa me pediu, veja, que ele é que era o cliente, ele tinha que mandar que eu não fizesse isso, porque ele ia precisar da prefeitura, da tribuna para poder governar. Viviane, posso fazer um comentário em adendo a isso que o Rolo falou? Eu vi ontem nos jornais, eu vou citar acho que o nome da cidade sem me ater ao candidato ou declarar minha preferência, mas em Campinas. A pesquisa mostra que existe, nesse momento, parece que um candidato está ganhando de 45 a 39. Isso, né? 6 pontos. Só que a margem de erro, eles declaram que existe um empate técnico. Por quê? Porque a margem de erro é de 4 pontos percentuais. Então, vamos tirar do candidato que está com 35, os 4 pontos percentuais, ele cai para 31. E vamos acrescentar o que tem 45, 4 pontos, que é a margem de erro, ele vai para 49. Nós podemos ter, em Campinas, hoje, um resultado efetivo de 49 a 31. E o resultado da pesquisa é empate técnico. É complicado isso, hein? Olha aí, o Márcio... Durma-se com um barulho desse, né? Alencar para você, doutor Milton Flávio, ele é lá do Planalto Paulista, porque uma das joias da coroa do PSDB há 12 anos, que era São José dos Campos, foi perdida para o PT no primeiro turno? Olha, foi perdido porque o candidato que nós poderíamos ter e venceria a eleição, o Emanuel, resolveu não concorrer e lançou o seu enteado, por razões que não me pertencem, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, se o Emanuel fosse o candidato, ele teria ganho com enorme facilidade. Fez uma leitura, na minha opinião, incorreta, né? Aliás, foi alertado sobre isso, até pelo próprio governador, e manteve a sua posição. E entregou a prefeitura de bandeja de São José dos Campos para o PT. Mas São José dos Campos já teve. E o Carlinhos foi candidato. E o Carlinhos foi candidato várias vezes, perdeu várias vezes para o atual prefeito, e perderia de novo se o Emanuel fosse candidato. Pinheiro Pedro, para você, a Marta do Tatuapé, o governo do Estado de São Paulo está pagando em dia os precatórios ambientais devidos? Não está pagando nada em dia. Né? O precatório está no meio desse rolo todo. Né? Primeiro que essa questão hoje de desapropriação é gravíssima. Eu já vi coisas absurdas hoje sendo feitas nesse campo. Por exemplo, fala-se tanto na defesa do Código Florestal de áreas de preservação permanente. A Constituição diz que a área de preservação permanente é parte da propriedade rural. E, portanto, a propriedade rural só cumpre a sua função social se tiver essa APP. Chega o governo do Estado de São Paulo para fazer suas desapropriações e fala, olha, a área vale tanto, mas como nós estamos desapropriando a APP, o deságio aqui, a desvalorização é de 93%. E paga só um tantinho. Mas o cara mantém o troço, a propriedade dele vale porque isso aqui existe, mas como o governo do Estado desapropria beira de rio, então paga lá embaixo o valor, porque diz que essa aqui não tem valor econômico. A Constituição, a lei ambiental, ela justamente existe para valorizar economicamente a preservação ambiental. E o que faz o governo?
desvaloriza. E o que é pior, não paga. Né? Já começa por aí. O Jaime Jardim Bofilho, olha, Luiz Alberto, não estaria, né, que na hora da segurança pública em nosso estado passar por uma grande reformulação de administração e serem substituídos responsáveis pela área? Já foi feito, gente. Eu acho que a segurança pública, ela constantemente faz isso, né? Não é que já foi feito, ela faz. Mudou agora, recentemente, inclusive. Mas tenho receio dessas mudanças serem feitas com a visão de mudar o nome, porque o cidadão não se pode ter algum tipo de conhecimento que leve a usufruir vantagem. Eu quero que ele mude o nome para que hajam ideias novas, implementado coisas de maior capacidade de desenvolvimento, de resultado, etc. Por exemplo, quando a gente fala nessa agressão à polícia, que está acontecendo, tem que se ter uma ideia melhor de conduzir isto, por exemplo. Não se deve dar só o interesse de ter o cuidado com o cidadão policial, mas se deve ter uma atenção maior a se fazer condomínios e programas de habitação específicos para a polícia, que se possa fazer uma reunião melhor da moradia desse pessoal, o incentivo na parte de saúde, ver o que é que se pode fazer em termos de transporte coletivo especial e assim por diante. Então, vão surgindo ideias novas que levam o cidadão a ter uma segurança maior, o cidadão policial. E outras coisas mais. Se o intuito dessas mudanças são pessoas, eu estou dizendo inclusive bobagens aqui, quer dizer, eu não sei comandar uma polícia para dar ideias, mas se o sujeito está lá dentro para que na cabeça dele venham novas ideias, novos planejamentos e construções e assim por diante, que leve a evitar isso, enfraquece o cidadão que é lá, que está morando inclusive em outro país, comandando um presídio e mandando 5 mil quilos de cocaína por dia para dentro do Brasil, ele pensa de novo, ele disse, a pressão não é por aí, eu vou inventar outra coisa, porque matar policial já não serve, porque eles estão lá, fizeram um condomínio, fizeram uma melhor maneira de transporte, pagam o seguro à família, fazem melhor, isso, né? Dá a melhor arma, melhor proteção, um colete diferenciado e assim por diante. Quer dizer, então eu acho que se é a mudança para melhorar isso, eu concordo com a mudança, deve existir, deve ter até conselhos de estudiosos sobre isso. Agora, se a mudança não vem dessa parte, e sim de que tal secretário já está muito conhecido, conhecendo muito, e pode usufruir ou pode se acomodar, etc., aí eu acho que é uma mudança errada. O Cícero Duarte, para você, Fernando. Ao invés do senhor Edir Macedo construir o Templo de Salomão, por que ele não construiu o Templo de Deus no Morro do Bumbá ou na favela do Alemão? Liliane, o João Emanuel Carneiro e a Glória Pérez são ótimos profissionais, porém eles têm que rever seus roteiros, pois eles não têm domínio na área de subúrbio. Aí a opinião dele. Quer responder, Fernando? Não, essa pergunta é para o Edir, né? Não tenho nada a ver com isso. A Valéria do Morro Doce fala assim, quem defende os quadrilheiros é pior que eles. Não concordo com ninguém que defende esse mensalão. Mas quem defenda? Não achei, não. Pelo menos por aqui. Ninguém defende a atitude criminosa de apanhar dinheiro escondido, né, para distribuir num sujeito que faz a lei, para que ele faça a lei de acordo com o executivo, a melhora de ação do executivo. Isso não pode existir. O executivo está ali para executar de acordo com a lei vigente e aquelas que vão surgindo, e não a que ele quer. Então, isso é errado, ninguém concorda com isso. Agora, que se deve pensar diferente para que acabem os 25 mil, 30 mil mensalões que existiram e os outros 70 mil que vão existir, porque nada foi tomado de atitude nesses termos, eu acho que sim. Então, quando você entrar numa discussão dessa de novas atitudes, você vai pensar em diminuição do domínio do Estado sobre o investimento, você vai tentar a diminuição do poderio do PIB do Estado e assim sucessivamente para que você acabe com essas coisas. Luiz Alberto, eu quero discordar de você. Não, eu sei. Final. Um segundo só. O ex-presidente Lula está defendendo o quadrilheiro, sim. Está dizendo que a justiça está agindo de maneira política. Então, há quem defenda quadrilheiro, sim. É um absurdo, é um absurdo. O presidente ele tem que ser preservado, realmente, ele foi presidente. Ele foi presidente
com a taxa de mensal, de Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, porque nós não prestamos atenção que a miséria estava sendo levada a um cúmulo, nós que eu estou dizendo, cabeças dominantes, e isso acontece na história da vida toda, aconteceu com Hitler, aconteceu com todo mundo e acontece. Né? Se de novo acontecer isso, vai voltar um débil mental que vai se aproveitar disso, sem dúvida nenhuma. Não foi o caso do presidente, graças a Deus houve isso e o Brasil mudou, porque qualquer incremento muda. Tá? Por exemplo, se pegasse o imposto agora e dissesse vamos pegar esse imposto e vamos colocar na rua, distribuído, eu garanto a você que ele voltava. Quando a gente fala, por exemplo, em preservar o meio ambiente, quando fala em fazer o prédio inteligente e assim sucessivamente, o governo não deixa de ganhar, ele começa a ganhar mais. Tem mais produção de emprego, distribuição de renda, pagamento de imposto, enfim. Eu acho que o presidente está enganado. Olha aí, gente, deixa eu só te contar que talvez você esteja entre os 316 mil turistas brasileiros que irão viajar aí, né, para fora do país, muitos deles indo para os Estados Unidos, caso um grupo de segurança interna americana decida hoje, e pela primeira vez eles estão discutindo isso, as mudanças na legislação que poderão acabar com a exigência de visto para a entrada de brasileiros naquele país. Bom, ruim, Fernando Pinheiro Pedro, 30 segundos eu tenho para terminar. Excelente mesmo, porque eu tenho que viajar daqui a pouco para lá e vai ser muito bom se isso sair antes. Inteligência do americano, né? Lógico. Doutor Rolo. Mais uma vez, inteligência do americano, que agora que vê que o Brasil está crescendo e que tem gente que pode gastar dinheiro lá, está abrindo a porta para o pessoal Que ir não gastar tem dinheiro nada a lá. ver visto com segurança. Nada a ver mesmo. Doutor Milton Eu Flávio? fico feliz, porque eu não tenho visto americano e tenho preguiça de tirar. Então, aí eu vou poder viajar até na minha função de subsecretário, porque existem exemplos lá para serem vistos e eventualmente copiados. Parabéns, tomara que... E a gente fica por aqui agradecendo a participação do doutor Alberto Rolo, doutor Milton Flávio, Luiz Alberto de Araújo Costa, doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que esteve conosco, e você aí conosco também. Esperamos amanhã, a partir do 12h20, depois do horário eleitoral gratuito. Lembrando que a gente que fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha. Um beijo a todos e até amanhã. Estouramos o tempo. Por isso que eu tive que encerrar. Começamos atrasado também? Não, nós começamos atrasado. Eu quero... Vamos tirar a foto.